Que tempo é esse que estamos vivendo? De tantas perdas, de tanta confusão, de tantas incertezas, de tanta repartição. Estamos repartidos como nação, como país. Que tempo é esse? Que tempo é esse que estamos perdendo as nossas referências? O mundo, uma nação, ela precisa de referência. O homem, o ser humano, as gerações, elas precisam serem marcadas pelas referências ou pela referência. Nós estamos perdendo. Hoje nós perdemos o nosso Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. Menino de origem pobre que conseguiu crescer, galgar um espaço na arte do futebol, encantando o mundo com a sua forma linda de jogar, de driblar, de ir adiante, de fazer gols, de trazer vitórias. Eu me lembro na Copa de 70, eu ainda com 8, 9 anos de idade, eu assisti e vi o Pelé fazer gols e vibrei com o tricampeonato. Brasil, tricampeão mundial de futebol. E Pelé era o retrato dessa vitória. Ele era o expoente, ele continuou sendo o atleta do século, que não ficou apenas no seu século XX, mas conseguiu chegar ao século XXI, não é? Viveu ainda 22 anos nesse século, partindo hoje, aos 82 anos de idade. Sabe, meus queridos, isso nos preocupa. E hoje, quando eu soube da notícia da morte de Pelé, me trouxe uma tristeza no coração. Uma tristeza não porque era amigo de Pelé, o conhecia, nunca o vi pessoalmente, nunca falei com ele, mas porque ele tinha uma influência sobre a minha vida. Eu fui influenciado por Pelé. Eu acho que não só eu, mas muitos e algumas gerações foram influenciadas por Pelé. Pelo atleta, pelo homem vitorioso, por alguém que não escandalizou, não trouxe uma imagem negativa dentro daquilo que fazia. Pelo contrário, só imagem positiva. Um herói, uma referência que inspirava e inspirou muito as gerações e que ainda hoje, com muitos anos sem jogar uma só partida de futebol, mas era motivo de falas e de referência, não é? Para a juventude e esse povo que está começando, sabe? Porque Pelé começou a jogar bola e jogou futebol na época que jogador de futebol jogava por amor à camisa, jogava por amor ao clube do coração, onde ele praticava o esporte, não pelos milhões de dólares que iria ganhar nos contratos ou nos marketings que eles iriam fazer dentro do campo, não é? Amarrando chuteira antes de começar o jogo, mostrando o nome de uma marca de cuecas, né, com seu short baixo para que o mundo todo pudesse ver qual era a marca da cueca que estava sendo usada, sabe? O futebol não era jogado com essa perspectiva de fazer homens, meninos, jovens, adolescentes milionários. Nada, eu não sou contra essa turma ganhar dinheiro, eu não sou contra nada disso. Eu só acho que está faltando uma linha de conduta que deve ser colocada no futebol para que o futebol não seja essa banalização que está ficando. A Copa do Mundo, no meu entendimento, esse ano foi assim, sem gosto. Não porque o Brasil ficou no meio do caminho, mas eu achei que ficou uma coisa muito empresariada, não é? A coisa toda acontece em torno dos bilhões de dólares que pode gerar. E o futebol verdadeiro, a arte do futebol, sabe? Eu acho que nessa Copa a gente só pôde ver no último jogo, Argentina e França, jogando aquele futebol persistente, aquela coisa resiliente, não é? De busca de conquista. Quando tudo parecia que tinha chegado ao fim, não tinha chegado. Havia uma reviravolta e o outro ia lá, e aquela coisa bonita, competitiva. Competitiva.
competitiva, buscando resultados dentro de um cansaço, né? De uma estagnação física pelo tempo de futebol jogado. Nós precisamos disso, sabe? Não só no futebol, mas em tudo na vida. Nós precisamos começar a entender que nós não podemos fazer da nossa vida e fazer das nossas perspectivas de futuro, de orientação, de educação, de condução de uma geração que está aí, que nós somos os responsáveis para que ela se estabeleça de uma forma boa e positiva. Nós não podemos negligenciar a ideia de formatarmos, de forjarmos homens que queiram se subsair nos seus campos de atuação positivamente, não negativamente. Se vamos para a política, só vemos negativamente. Não vemos nada positivo. Se estamos dentro do futebol atual, também, negativamente. Nas profissões, diversas profissões, as notícias que sabemos não é de que um herói médico fez isso ou descobriu aquilo, não. É um escândalo, é um abuso sexual de um anestesista, não é numa pessoa que está totalmente mobilizada, anestesiada. As notícias que nos chegam das áreas são essas, na economia, no direito, no jurídico, em todos os aspectos. Política não adianta nem eu falar, toda hora, todo momento, a gente é bombardeado por muitas ideias e muitas situações que nos constrangem. O que é que nós vamos passar para essa nossa turminha? O que é que nós podemos fazer? Cazuza, na década de 80, 90, cantava que o herói dele morreu de overdose. Nós não temos nem herói mais para morrer de overdose. Os nossos heróis estão sendo abortados antes de serem heróis. Vamos pensar sobre isso. E vamos nós, que temos responsabilidade com essa geração presente, essa turminha que está chegando aí, vamos ser aqueles que forjam caráter, princípios, homens e mulheres, que não se dissolvem por essa forma tão triste e difícil que a nossa sociedade está impondo. Que não se dissolvem, mas que ainda são ligadas a princípios éticos, morais, para que a vida possa ser uma vida melhor. Para que possamos ter família daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Para que possamos reconhecer família. Que possa ainda continuar pai amando filho e filho amando pai. Para que a vida seja melhor. Triste. Saudades de heróis, referência como Pelé. Deus abençoe você, meu querido. Pense nisso.